geral, gestão de terceiro. Você não pode fazer todas as questões de um assunto, da matéria que você estudou, no mesmo dia que você estudou a teoria daquele assunto. Vamos supor, você estudou direito previdenciário. Aí você leu toda aquela parte de decoreba lá, de uma parte de segurados. Aí você tem lá, às vezes, 50 exercícios. Se você fizer os 50 exercícios no mesmo dia que você estudou a teoria, você vai acertar todos. Mas quer dizer que você aprendeu aquela matéria para sempre, para o dia da prova? Não. É melhor, por quê? Porque daqui a 2, 3 semanas, se você fizer aqueles 50 exercícios, talvez você não acertasse nem metade. Então o ideal é você fazer o seguinte: faz só 10 exercícios. Aí quando você estudar o outro capítulo, você faz mais 10 exercícios daquele capítulo anterior e 10 exercícios do capítulo novo. Quando você estudar o outro capítulo que está para frente, você faz 10 do primeiro, 10 do segundo, 10 do terceiro. Então você vai fazer aqueles exercícios em dias diferentes do dia que você estudou a teoria. Isso aí vai te dar uma excelente chance de fazer uma revisão e de assimilar melhor o conteúdo da matéria que você estudou. Aí. Pessoal, vocês querem fazer um intervalo rápido ou mais direto? Quem quer intervalo? Democracia. Pessoal, então vamos embora. Se eu sair correndo é porque está precisando de intervalo. Pessoal, o que faz depois que sai o edital, que eu já estava falando errado lá naquela outra hora, que é a fase, a maioria de vocês aqui conhece essa. Primeira coisa que vocês têm que fazer, se não fizeram, tem que fazer. Leia atentamente o edital. Veja onde você pode ser eliminado, quais são os mínimos, as matérias que você tem que atacar mais, as diferenças de programas de um concurso para o outro. Às vezes a pessoa começa a estudar igual um condenado, uma matéria, sei lá, direito constitucional, intervenção, depois de um mês depois ele vai descobrir que não vai cair intervenção na Receita Federal, que tinha caído no anterior. Não façam isso. Leiam aquilo ali, imprimam os programas separados de cada disciplina. Quando você for estudar a disciplina, coloque aquele programa ali do seu lado para você ter uma ideia do que você já estudou, você não estudar além daquilo e também tentar cobrir aquilo ali tudo, se for possível. Vai. Então, se for isso para a só que às vezes, por exemplo, intervenção, cai no mesmo princípio. Só que a pessoa vai lá falar, mas a intervenção está na distribuição de competências, porque pega isso. Aí depende do seu tempo para estudar, do que for. Depende da sua prioridade. Se você achar que vale a pena você perder um tempão de um capítulo grande, estudando intervenção com risco de cair aquilo, tudo bem. Eu arrisquei, não estudei e não caiu. Agora uma pessoa, por exemplo, poderia ter arriscado. Tudo depende da relação custo-benefício, né? O que você pode fazer? Faça um calendário grande, pessoal. Isso é uma dica que eu dou e que vai por mim, funciona. No dia que saiu, ainda dá tempo. No dia que saiu o edital da Receita, no dia 24 de outubro, era uma segunda-feira. Passa o slide, por favor. Era esse cartaz aqui que eu fiz. Era uma segunda-feira, saiu o edital, eu tinha mais ou menos o mesmo tempo que vocês têm agora até a prova do ISS, são 7 ou 8 semanas. Eu tinha 8 semanas de estudo até ali. O que eu fiz nisso aí, pessoal? Falei, não, eu vou marcar aqui primeiro aqueles compromissos inadiáveis, aquilo que eu tenho que fazer mesmo. Sei lá, uma reunião no mestrado, trabalho, um casamento para ir, alguma coisa assim. Aí eu fui marcando uma ideia de quantas horas eu teria para estudar em cada dia daqueles. Eu fazia um númerozinho pequeno aqui em cada canto desses. Claro que é tudo isso uma estimativa do que você vai fazer. Você pode fazer hoje à noite, amanhã isso aí. Para quê, pessoal? Você tem que ter ideia de quantas horas, em média, você vai ter de estudo até a prova. Eu acho, sinceramente, de tudo que a gente fala, a gente considera a coisa mais importante de todas. É isso aí. É o mais importante de tudo. Depois do edital, pessoal, faz muita diferença. Faz diferença demais a preparação entre um cara que se prepara certo e um cara que se prepara errado. Eu vou dar o meu exemplo. Quando saiu o edital da Receita nessa segunda-feira aqui, eu nunca tinha feito nenhum simulado. Eu liguei pro meu pai e falei, olha pai, eu não vou te ver até o Natal, eu morava em BH, mas estava no Rio, né? Então eu vou esse fim de semana para te ver rapidinho. Então eu fiz, cheguei lá naquele sábado, lá está até escrito aqui, o simulado Rio Itália Rio. Eu fui fazer um simulado, eu nunca tinha feito. Entrei lá na sala, entrei num cursinho bom e tal, fiz o simulado de manhã e à tarde a correção daquele simulado. Tinha 80 pessoas na sala, eu fui 72. Isso depois do edital, só naquela salinha ali tinha 70 caboclos que se deram melhor do que eu. Bem, muita gente sairia chorando, iria para casa, falava, isso não é para mim. Só que aconteceu uma coisa ótima, que eu gosto pra caramba. Aqueles idiotas, aqueles carioca malandros que chegaram lá, olha, quanto tu tirou aí, ó? Aí eu falei, pô, tirou 72. Ó, meu irmão, aí, não dá pra você não, aí, tanta fácil, tanta técnica aí. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou estudar, vamos ver quem vai passar. Eu estudei pra caramba, foi uma coisa que me animou a estudar, estudei direto, consegui passar, acredito que na frente quase todos aqueles ali, se não todos. Então depois do edital, pessoal,
tem como você recuperar um tempo perdido, desde que você faça uma preparação adequada, estude mesmo, inverta as prioridades, invente licença médica no trabalho, faça o que for, tire férias prêmio que eu tirei, faça o que for, pessoal, arrume tempo. Depois do edital faz muita diferença. Claro que um cara que quando o seu edital não sabia nada de nada, realmente é muito difícil essa pessoa passar. Pode acontecer, mas é muito difícil. Mas uma pessoa que já tinha uma base, se ela investir legal, ela consegue passar à frente dos outros. Porque concurso público, pessoal, é uma fila, todo mundo sabe essa teoria da fila. É uma fila que vai andando, tem a galera que está lá na frente, que já está com uma boa base, e que é aqueles ali que vão entrando. Vocês estão numa ótima época desse concurso do ISS, vocês estão numa entre-safra. Teve uma galera brava, que era a galera que estava mesmo na frente da fila, aqueles 1000 que entraram na Receita Federal. Aquilo ali realmente, claro, sem criar exceções, dá injustiça para todos os lados, mas, em média, aqueles 1000 realmente estavam numa ponta lá na fila, era a galera que estava sabendo mesmo. Você conviver com as pessoas 3 meses no curso de formação, de segunda a sábado, de 8 às 18h30, fazendo prova toda semana, você analisa muito bem quem está do teu lado ali. Você vê que realmente aqueles caras não eram poucos, os caras tinham conhecimento legal. Quando saiu a prova do ICMS São Paulo, que eram 300 vagas, já tinha chamado 180 para o TCU, 1000 para a Receita, 1.850 técnicos, que muitos estavam na frente da fila e desanimaram e não estudaram para São Paulo. Teve concurso para Paraíba também por 100 e tantos aprovados, ou seja, quando saiu o ICMS São Paulo, a fila tinha andado para caramba, tinha andado muito. Então conseguiu entrar muita gente que furou a fila ali, muita gente com pouco tempo de estudo conseguiu passar. Então muita gente se ilude, às vezes, conversando com um amigo ou com um colega que passou no ICMS, fala assim, quanto tempo você estudou? 4 meses. Fala, beleza, então eu consigo também passar para a Receita Federal em 4 meses. É muito difícil, é complicado realmente. Aquele concurso ali pegou uma entre-safra. Mais ou menos o que está acontecendo com vocês. Vocês têm uma ótima oportunidade de passar num ótimo concurso, num puta cargo. Fiscal da Prefeitura de São Paulo é a terceira arrecadação do Brasil. A primeira arrecadação do Brasil é a Receita Federal, é a da União. A segunda arrecadação do Brasil é o Estado de São Paulo. A terceira arrecadação do Brasil é a cidade de São Paulo. É maior que o Estado de Minas e que o Estado do Rio. Vocês estão numa carreira muito forte. Se vocês entrarem nela, você vai ficar muito bem, obrigado. Com um ótimo salário, com uma tranquilidade que nós não temos na Receita e no ICMS em média. Para quem é mulher, então, é uma festa, pode ter 18 filhos à vontade, vocês vão ter tempo, só não me procurem depois, passando 18, uns 2, 3 no máximo. Mas vocês vão ter muito tempo para a família de vocês e um ótimo carro para vocês desfrutarem. Não percam essa oportunidade. Enfia a cara, vocês têm um quadrinho desse aqui pela frente, vocês têm 8 semanas até a segunda prova. Em 8 semanas dá para estudar pra caramba. Eu estudei 320 horas, tendo que conciliar o primeiro mês com trabalho, 320 horas líquidas. E fazendo algumas coisas no mestrado para conseguir trancar. Eu, nesse dia aqui, que eu estipulei, eu tinha visto que eu ia conseguir estudar mais ou menos umas 280 horas. O que eu fiz com essas 280 horas? Esse que é o grande lance. Pega lá suas disciplinas, que no caso da Receita eram 14, de vocês, se não me engano, são 16. Vocês pegam aquilo ali e dividam essas 280 horas pelo que você tem para estudar. Vai bater um desespero danado, bate em todo mundo, bateu no DEM, bateu em mim, tranquilo, isso é normal. O que você vai ver é que nenhuma disciplina das 16 você vai conseguir estudar o nível que você queria. Quando você distribui aquelas horas lá, quando eu distribuí 280 horas, eu fui olhando, passando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, aí eu falei, caramba, sei lá, eu vou ter 14 horas para estudar administrativo. Aí eu falei, pô, sacanagem, eu acabei de comprar o livro de questão comentada do Gustavo Barqueiro, não dá tempo, ficou novinho no armário. Porque aquelas 14 horas eu tinha que me dedicar a estudar o que realmente era o mais importante para a prova. Vocês têm que fazer isso. Tem certas coisas que eu falo aqui que eu uso opcional, sem brincadeira, isso eu bato o pé pra caramba. Dividam as horas que vocês vão ter de estudo até a prova pelas disciplinas. É uma coisa muito legal que vocês vão fazer. Claro que com o tempo vocês vão adaptar isso aí à vontade. Você não tem ideia hoje do que você vai conseguir estudar nessas 7, 8 semanas até a prova. Mas uma ordem de grandeza, ali, um número bem parecido você tem. Eu tinha estipulado 280, consegui 40 mais, 320. Isso me deu uma brava confiança mesmo para ir para a prova. Eu falei, caramba, eu tinha que conseguir estudar até mais do que eu tinha planejado estudar. E aquelas 40 horas, pô, fizeram uma diferença do caramba. Se tivessem sido 280, sei lá, talvez eu não tivesse passado. Mas para o ICMS, por exemplo, se não me engano, eram 140 ou 160 horas. Aí eu olhei, tinha 21 disciplinas para o ICMS, várias delas eu taquei zero. Falei, zero, não vai dar para olhar isso aqui não, só tem 160 horas, concurso de formação com prova toda semana, enchendo o saco lá na Receita, o que eu vou fazer? Então eu tive que distribuir aquilo ali mesmo. E pega aquilo ali, monte um quadrinho, passa o slide, por favor. Faça um quadrinho maluco desse aqui. Esse aqui foi o que eu utilizei de ICMS São Paulo. Sei lá, tinha as 3 provas, as disciplinas. E aqui você tem aqui, ó, as questões do peso percentual de cada uma.
Aqui nesse quadrinho aqui, eu vi, pô, eu vou ter tantas horas só para estudar cada uma. O que eu vou fazer então? Esse aqui já foi um quadro intermediário, eu já tinha preenchido um, imprimi um outro em branco, esse aqui já foi no meio do caminho. O primeiro não sei cadê. O que eu fiz? Sei lá, uma bela dia, direito tributário, eu só tinha mais 2 horas e meia para estudar até a prova. O que eu vou fazer nessas 2 horas e meia? Não sei, eu vou ler no Jesus, eu vou ler o CTN, eu vou ler a parte do Sistema Tributário Nacional da Constituição, não sei, cada um tem sua necessidade. Mas você sabe que você só tem 2 horas e meia. Você quer estudar mais de 2 horas, tudo bem. Ou você arrume mais 2 horas para estudar, que não estavam previstas, ou então você tira 2 horas de outro lugar. Aí vai doer. Dói mesmo, dói a carne, porque começa a bater o desespero. Isso aqui vai te cobrar estudar mais. Aquelas 40 horas que eu estudei a mais, com certeza também tivesse estudado nem as 280, se eu não tivesse feito aquilo ali. Porque bate o desespero mesmo e vai te fazer estudar mais. Não interessa, vocês podem ficar paranoicos à vontade. Depois que vocês passarem, vocês vão ter muita grana para pagar psicólogo, psiquiatra, o que for, para consertar a cabeça de vocês. É para baralhar mesmo, de mulher esquecer um pouco o lance de salão, porque o pessoal sabe edital. Depois você faz plástica, faz o que quiser, põe silicone até no dente, faz o que quiser depois da prova. Mas até a prova, pessoal, é desespero total mesmo. Arrumem horas para estudar mesmo, muita cabeceira até lá. Não é fácil passar para fiscal. Ninguém nunca disse para vocês assim, passar para fiscal é fácil. Se alguém falou isso, manda estudar para ver se é fácil. Não é fácil, não. A vida, Deus, seria muito injusto de pegar um cara que ralou a vida inteira, fez uma faculdade brava pra caramba, fez um mestrado em 2, 3 anos, um doutorado em 4 anos, rala pra caramba e não tem emprego, ou então ganha aí 1.000, 2.000, 3.000 reais, e um carinha vai lá, estuda 2, 3 meses e vai ter um salário de 11 mil reais da vida. Pô, a vida não é assim não, pessoal. Você tem que fazer por merecer. Com certeza, eu acho que o custo é bem menor você investir 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos e passar por uma carreira dessa o resto da vida, do que ficar fazendo mestrado, doutorado e depois bater cabeça. Com certeza é, mas a coisa não é fácil. Muita coisa que falou aqui, muita coisa que eu deve estar falando, você deve ter pensado assim, caramba, ferrou, não tem como, estou ferrado, eu não vou passar. Grande parte dos aprovados não utilizaram muitas coisas que a gente falou aqui, e que a gente não vai falar. Mas são coisas que realmente são dicas boas para vocês. O que der tempo, o que não der, vai cada um da sua disponibilidade. Não quer dizer que alguém não vai passar porque o cara não teve tempo de